Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo, assim como tem ocorrido nos demais blocos, ele vem introduzir o assunto para mostrar para vocês alguns fundamentos básicos que, no meu entendimento, eles servem tanto para motivar a busca pelo conhecimento sobre o bloco, né, o assunto vai ser tratado no bloco, mas também para dar elementos para a gente saber como estudar, né? Com que olhar que nós vamos estudar o assunto em questão. E no bloco 3, o tema é números primos. Vocês podem, a princípio, achar estranho, né, um bloco inteiramente dedicado a um tipo de número. Mas eu espero que no decorrer do vídeo vocês entendam por que os números primos eles são tão importantes. Tá legal? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é um número primo? É aquele número maior do que 1 que admite apenas dois divisores, o 1 ou ele mesmo. Ou, em termos sintáticos, A divide P implica que A igual a 1 ou A igual a P. Então, por exemplo, o 2 é um número primo, o 3 é um número primo, o 4 não é primo. Né? Detalhe que o 2 é o único número par que é primo, porque qualquer número par é divisível por 2, além de 1 e ele mesmo. Mas os números ímpares também podem não ser primos, como por exemplo 9. Né? E o 11 é um número primo. O teorema basilar que trata dos números primos é o teorema fundamental da aritmética. Dos registros que temos disponíveis, um dos mais antigos que contém o teorema fundamental da aritmética é um dos 13 livros de Euclides, escritos por volta do ano 300 a.C. E a demonstração de diversos teoremas do livro de Euclides, as demonstrações de diversos teoremas formam a base de diversos manuais de hoje em dia. Tá? Muitos livros didáticos de ensino superior que tratam desse assunto demonstram os seus teoremas com mais ou menos a mesma ideia com que foi feito no livro de Euclides. Enfim, esse teorema diz que qualquer número maior que 1 ou é primo ou ele é decomposto como um produto de primos. Essa decomposição é única a menos de mudança de ordem dos primos. Ou seja, um número que não é primo, ele é escrito dessa forma, sendo N1, N2, Nk expoentes, que são números naturais, P1, P2, Pk, números primos. Tá? Vamos ver dois exemplos de números que são fatorados e escritos dessa maneira. O primeiro, 180. Né? Fatorar um número não é uma coisa nova para vocês. Né? A gente coloca uma barra vertical ao lado e vai dividindo em ordem crescente de números primos. Né? 180 é múltiplo de 2, então eu divido por 2, dá 90. Quando chega no 45, ele não é múltiplo de 2. Aí eu vejo se ele é múltiplo de 3. Sim, ele é múltiplo de 3. Aí chegamos no 15 e finalmente no 5, que não é múltiplo de 3. Aí eu vejo o próximo número primo, que é 5. E finalmente nós temos essa configuração do lado direito, que escrito na forma de produto, fica 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 5. Então esta é a maneira de se decompor o 180 como um produto de números primos. Outro exemplo, 280. Mesmo raciocínio. A gente pega o 280, verifica se ele é múltiplo de 2. E vai fazendo sucessivamente essa conta. Chegamos no 35, que não é múltiplo de 2. Também não é múltiplo de 3. Então verificamos se ele é múltiplo de 5. Sim, dá 7. E dividido por 7 dá 1. Logo, 280, em sua decomposição em fatores primos, é 2 ao cubo vezes 5 vezes 7. Todo número pode ser escrito, então, como um produto de primos. Isto dá ao número primo uma maneira de encarar como sendo aquela parte básica da constituição de todos os números. Essa é uma maneira que a gente chama de atomismo, é uma maneira de ver os números de uma maneira similar a diversas situações que a gente vê no cotidiano ou em outras áreas do conhecimento.
né? O número inteiro está para o número primo, assim como a molécula está para o átomo. Isso justifica o nome atomismo, assim como uma construção qualquer está para o tijolo. Ou seja, da mesma forma que o tijolo é um elemento básico de uma construção, o átomo é de uma molécula e o número primo é de um número inteiro. Esta maneira de enxergar os números, ela vem desde lá dos pitagóricos, 500, né, anos antes de Cristo. Eles tinham uma cosmologia do universo, na maneira deles verem o universo, nos termos cosmológicos, era similar à constituição dos números. Então, os pitagóricos eles tinham uma verdadeira adoração por números, porque eles descreviam a cosmologia do universo da mesma maneira que os números descrevem a sua composição. Enfim, pensar no número inteiro como sendo uma molécula dividida em vários átomos e cada átomo sendo um número primo, ou o número inteiro sendo uma construção em que cada tijolo é um número primo, é uma maneira extremamente eficaz para a gente compreender diversos resultados que envolvem os números. Demonstração de teoremas, exercícios teóricos, etc. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Se eu penso no número A como sendo decomposto em fatores primos, então eu posso escrever, por exemplo, dessa maneira, né? Suponho que seja P1 ao quadrado vezes P2 ao quadrado vezes P3. Né? Então eu estou fazendo aqui analogia com a ideia do tijolo e a construção. Tá certo? Agora eu penso no número B decomposto em números primos dessa forma. Tá? Eu estou diferenciando um número primo de outro pelo tamanho do quadrado e pela cor. Vocês observem que todos os primos que estão em A também estão em B, certo? Não só que tipo de número primo, mas em quantidade. Né? Aqui tem 2P1, aqui também tem 2 primos P1. Aqui tem um primo P3, aqui tem um P3. E assim sucessivamente. Quando todos os tijolinhos de A estão em B, nós dizemos que A divide B. Então essa é uma maneira diferente da gente ver quando que um número divide o outro. Significa que os primos de um estão no outro. Em tipo, né, em que tipo de número primo e em quantidade. Tá? Vejamos um outro exemplo. O mesmo número A, com essa composição, agora vamos mudar o B. Observe que o P1 está em A e não está em B. Mas observe mais, o P2 está em A e está em B, mas em quantidade diferente. Então, nessas duas situações, nós vemos, né, esses dois exemplos aqui envolvendo este A e este B aqui, nós vemos que A não divide B, porque em A há primos que não estão em B. Tá certo? Então, bom, como eu disse, é uma coisa que nos faz lembrar também de moléculas, né? O que é H2O? São dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O átomo de oxigênio e hidrogênio são como se fossem os números primos que compõem a molécula H2O. É a mesma relação. Bom, com essa ideia de atomismo do número primo, a gente pode verificar diversas sentenças como sendo verdadeiras ou falsas, pensando no número como uma decomposição de tijolos, como eu fiz no exemplo anterior. Então, por exemplo, essa sentença que está escrita aí, A divide B vezes C implica A divide B ou A divide C, a gente sabe que é falsa, já demonstramos né, no outro bloco. Agora, com essa ideia do atomismo, vamos ver como que ela fica? Pega o A, com essa decomposição dele aí, e pega o B. Tá? Agora vamos pegar o C. Vamos pegar um C dessa forma, um A e um B. Vejam então que cada um tem a sua decomposição em fatores primos. Com esses três números da forma como estão decompostos, vamos ver o que é B vezes C? É juntar o B com o C. Fica desta forma. Observem que todo primo que está em A está nesse aglomerado de blocos. O P3 está aqui, o P1 está aqui e o P2 também está. Estão em tipos de números primos e em quantidades. Agora, se eu separar o B do C, nós vemos que o A não está
inteiramente em B e nem está inteiramente em C. Então A não divide B e A não divide C. Então nós estamos mostrando dessa forma que A dividindo o produto não implica que o A divide um dos fatores. E dessa maneira aqui nós estamos podendo enxergar por que não divide. Não divide porque o A pode dividir um produto, mas de tal forma que parte dele está num fator e parte dele está no outro fator. Então ele consegue dividir os dois blocos juntos, os dois aglomerados juntos, mas separadamente ele não divide. Tá certo, gente? Bom, para finalizar esse vídeo, que como eu disse, ele é um vídeo introdutório para poder mostrar as ideias iniciais dos números primos, pensem nessa sentença aqui. A divide B vezes C implica A divide B ou A divide C. Nós vimos que ela é falsa. Mas, se A for um número primo, ela é verdadeira. Então, o desafio que eu vou colocar para vocês, que vai finalizar esse vídeo, é: usem a ideia dos blocos construídas no vídeo para justificar por que esta sentença é verdadeira no caso em que A for um número primo. Tá certo, gente? Então, é isso aí.